Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal. Hoje é dia 16/7/2018 e nesse vídeo eu quero abordar três assuntos essenciais com todos vocês, ok? O primeiro deles está associado, relacionado ao negócio que existe no futebol. Quem já está mais ligado aqui no canal, em outros canais que citam alguns fatos relacionados à conspiração, já sabe disso. Já sabe que o futebol é manipulado para a final, ok? O segundo assunto está relacionado ao anticristo. O anticristo que andam dizendo que pode ser aí, que é, né? Na verdade, existe muitos afirmando que o anticristo é o presidente da França, o Emmanuel Macron. E diante disso, o pessoal usa como conspiração. Eu não estou aqui para afirmar quem é ou quem não é, mas para analisar e fazer uma medida de cautela para que você não caia nesse tipo de afirmação. Tá? E o terceiro está relacionado a uma frase que foi muito comentada durante essa Copa pelo Galvão Bueno e pelo Casagrande, que é a seguinte frase: a nova ordem do futebol. Nova ordem mundial, só muda o final. Nova ordem do futebol. Bom, a primeira coisa, primeiro assunto está relacionado à corrupção, né? E quando a gente fala de corrupção, eu recebi recentemente, é claro que se eu tivesse visto isso anteriormente, teria compartilhado com vocês para mostrar que o negócio, a elite global, eles criam constantemente situações para tentar manipular a nossa mente. Quer dizer, até um determinado momento, eles conseguem nos manipular. Mas a partir do momento que a gente começa a pedir discernimento para Deus, para entender as artimanhas de como o anticristo, de como Satanás vai comandar o mundo, aí a gente começa a ter revelações de como isso funciona. Infelizmente, consegue enganar muita gente, né? O futebol, aí, o maior pão e circo do mundo, consegue, infelizmente, até o momento, enganar muita gente. Mas informações como essas, que eu estou mostrando aqui para vocês, são importantes para a gente entender que isso é totalmente manipulado, né? A notícia, essa informação, ela veio muito antes da Copa do Mundo acontecer. Esse simulador do FIFA 2018, ele deu como ganhador da Copa de 2018, antes que ela fosse concretizada, o simulador já deu como campeão a França, a seleção da França. E hoje nós temos exatamente a seleção francesa como campeã, segunda vez que ela foi campeã, bicampeã da Copa do Mundo. E esse simulador também acertou em 2010, apontando a seleção espanhola como a campeã. Em 2014, apontou a Alemanha como campeã, e foi o que aconteceu. E agora apontou a França como campeã, e aconteceu. O engraçado disso, como eu disse para vocês, que para mim não é nada engraçado, isso é extremamente assustador, amedrontador, isso indica para mim que existe um total controle da elite global, principalmente na tentativa de aceitar com mais facilidade. Nós temos um simulador que está apontando que existe tal ganhador. Concorda que fica muito mais fácil, se isso realmente se concretizar, como já foi concretizado 3 vezes, e aí fica muito mais fácil para quem não tem conhecimento aceitar, né? Aceitar que a França foi realmente campeã, que joga muito, que tem uma grande seleção, e não tem, pessoal. Não tem. A França, a seleção da França, me desculpe aí quem gosta da seleção da França, eu não estou aqui como um torcedor, mas como um crítico, como um analista, principalmente das ações da nova ordem mundial. A seleção da França, ela não tem condição, na minha visão, nem de chegar na final da Copa. No máximo chegaria
pelo que eu conheço de seleção de França, chegaria à semifinal. E para quem assistiu o jogo entre França e Croácia, percebeu claramente, isso ficou bem evidente, que a seleção da Croácia, seleção jogadores croatas, dominaram a partida. Jogaram muito mais bola que a seleção da França e infelizmente o primeiro gol foi contra. Foi através de uma falta do jogador francês simulando uma falta. E estranhamente o juiz deu falta de um lance que não era falta. E o segundo gol foi de um pênalti. E aí, diante desse pênalti, eu pergunto para vocês. Se estivesse jogando, digamos assim, vamos só inverter a situação. Se esse pênalti fosse a favor da Croácia. Se um zagueiro francês tivesse metido a mão na bola dentro da área, vocês acreditam realmente que o árbitro de vídeo iria chamar o juiz, como muitas vezes não foi chamado, inclusive para dar pênalti para o Brasil, que ficou bem claro que foi pênalti, mas não utilizar o árbitro de vídeo? Você acredita que realmente, diante de uma situação contrária, a favor da Croácia, eles dariam pênalti para a seleção croata? Eu posso afirmar para vocês com toda certeza que esse pênalti não daria para a seleção croata. Porque assim como ocorreu em 1998, existe uma conspiração muito grande para que dessa data para frente, de 1998 para frente, existe uma conspiração muito grande para que principalmente a seleção francesa e demais países da Europa sejam os futuros campeões. Não porque eles são merecedores, não porque eles jogam realmente muita bola. Sim, tem jogadores bons, tem jogadores, alguns que se sobressaem, como alguns da América do Sul, mas não é tudo isso como a imprensa, principalmente a Rede Globo, que ficou bem nítido, né? A babação de ovo, uma exaltação muito grande para a seleção francesa. Eles não jogam tanta bola assim. Tanto é que a seleção da França, estava tomando um chocolate de 4-1 da seleção belga em 2015. Perdeu a Eurocopa de 2016 para Portugal sem Cristiano Ronaldo. E ainda, né? Olha só, eu vou rodar o vídeo aqui, você deve ter visto, mas tira a sua conclusão. Como é que um goleiro que falam tanto aí que é de uma seleção excelente, diante dessa babação de ovo, como é que o goleiro da França não tem uma leitura do tempo da bola? Olha só, é um grande goleiro? Bom, diante desse fato, para mim não é. A mesma coisa é a seleção da França, que foi dominada pela seleção croata na partida. Se você não assistiu, eu recomendo isso, se é que realmente a gente vai conseguir esse jogo em tempo integral, porque a FIFA não disponibilizou nenhum jogo em tempo integral. Pode procurar aí que a FIFA não disponibilizou na internet nenhum jogo, nenhuma partida em tempo integral para que a gente possa analisar, para que as pessoas possam analisar. Certo? Então, esse tipo de informação aqui, simulador. O que é um simulador? A gente pode fazer uma simulação com seres humanos? Com jogadores de futebol que estão com seu emocional exaltado, estimulado ou diminuído por estar ali numa Copa do Mundo, por estar numa final, numa oitava, numas quartas, numa semifinal? Lógico que não. Um simulador como esse, que muitos aí estão acreditando, para mim é uma farsa, para mim é uma grande farsa. Uma tentativa que funciona muito bem na cabeça de gente que não tem conhecimento para fazer lavagem cerebral. Certo? Para mim, nem o diabo me convence que a seleção da França é uma seleção boa. Não me convence. Ninguém me convence disso. Então, esse simulador é muito diferente de um simulador de carro. É muito diferente de um simulador de avião. É muito diferente de um simulador de helicóptero. Porque são máquinas. E é para isso que o simulador foi criado. Para simular, né, ônibus espacial,
também existe simulação para ônibus espacial e deve existir outros simuladores que eu desconheça, mas voltado à máquina. Agora, um simulador que é voltado ao ser humano, disputando uma Copa do Mundo, com o seu emocional aumentado ou diminuído. Como é que pode dar 100% de certeza que tal time vai ganhar, tal seleção vai ganhar? Como isso foi efetivado 100% nas 3 vezes que isso aconteceu? Em 2010 com a Espanha, 2014 com a Alemanha e agora com a França. Não existe isso. Para mim, isso não existe. Isso é totalmente manipulado. Ok? E aí, se vocês têm dúvida, né? É claro que a gente deve respeitar todas as opiniões. Essa é a minha opinião. Assistindo ao jogo como um crítico e não como um torcedor, a seleção da França não jogou realmente nada. E foi ajudada, como eu disse em vídeos anteriores, a respeito do árbitro de vídeo, que é uma ferramenta da elite mundial, dos Illuminatis, certo? Que corrompem alguns jogadores, que corrompem comissões técnicas, juntamente com alguns patrocinadores, para adquirirem um resultado final. Não é possível que a seleção brasileira, por exemplo, se você conseguir assistir o jogo entre Brasil e Bélgica, a seleção brasileira não entrou em campo. Quem jogou um futebol ali só foi a seleção belga. Diferentemente quando a seleção belga jogou com a seleção francesa. A seleção belga não jogou nada frente à seleção francesa. E diferentemente dessa final, onde a Croácia praticamente dominou o jogo. E aí utilizaram o árbitro de vídeo, né? Se fosse ao contrário, eu tenho as minhas dúvidas se daria realmente pênalti para a Croácia. E eu acredito que não. E aí nós temos o resultado. Mas dá para perceber que é manipulado, né? Esse tipo de informação, na tentativa de fazer uma lavagem cerebral em cima de quem não tem conhecimento, ela vai ser cada vez maior. E aí, se você tem dúvidas de que realmente o futebol é realmente jogado, que não existe manipulação, que não existe jogadores comprados, eu recomendo que você pesquise mais o que aconteceu em 98, certo? Então, para mim, nem o diabo me convence que isso seja uma competição que não tenha corrupção. E eu acredito 100% que, principalmente na Copa do Mundo, rola muito dinheiro para que determinado time, para que determinada seleção chegue até a final. Agora, em relação ao anticristo, em relação ao presidente da França, deu para perceber claramente que os comentaristas, o Galvão Bueno e o Casagrande, fizeram muita babação de ovo para a seleção francesa, né? Isso é claro. E aí tem alguns internautas, alguns youtubers, que já está nesse meio de conspiração também já faz tempo. Eles pegam esse momento, né, de grande exaltação desses comentaristas para criar essa teoria. E afirmando, não é só teoria, existe uma afirmação por parte de alguns youtubers em que o presidente da França é o anticristo. Estão afirmando que o presidente da França, Emmanuel Macron, é o anticristo. O que eu tenho a dizer em relação a isso é muito preocupante, porque quando você afirma, você tem certeza. As pessoas que estão afirmando, elas mostram que têm certeza. Eu peço para que você tenha muito cuidado com essas afirmações que essas pessoas estão fazendo. Como foi afirmado, e eu já cheguei a acreditar, mas eu nunca afirmei. Eu sempre me coloco na condição de eu acho, eu suponho,
alguns elementos, né? Como já coloquei aqui em alguns vídeos voltado ao Barack Obama, ao João Paulo II, existia nesses momentos elementos fortes que o colocaram como um suposto anticristo. Mas nunca cheguei a afirmar que Barack Obama era o anticristo, que o João Paulo II era o anticristo, né? São os elementos e as características que casaram ali no momento, e o tempo mostrou que nada disso ocorreu. O tempo foi suficiente e responsável para mostrar para todos nós que nada disso que a gente supunha, que a gente imaginava, dentro dessas características da Bíblia, colocaram essas pessoas como os prováveis anticristo, né? O antimessias. Então, vale a pena chamar a atenção de todos vocês e dessas pessoas que estão afirmando que o presidente da França, Emmanuel Macron, é o anticristo, para que vocês tomem cuidado nesses certos tipos de crença. O anticristo está próximo de vir? Sim, está próximo de vir. Mas, como já apresentei em alguns vídeos aqui, a gente tem que fazer uma comparação com as características históricas, e comparar com a Bíblia. E usando esses elementos, ele vai fazer uma sincronização, principalmente histórica, com o Império Otomano, ou seja, com tudo que está ocorrendo no Oriente Médio, né? Então, o último império, o Império Otomano, é ele quem nos dá essas características, junto com outros impérios, com o primeiro Império Egípcio, né, com o Império Assírio. Então, existem elementos dentro dessas características que apontam que o anticristo ele vai surgir do Oriente Médio, que ele vai ter uma característica igual ao último império, o sétimo rei, o sétimo império, conforme está apontado lá em Apocalipse 17. Agora, afirmar que o presidente da França é o anticristo é um grande equívoco. Posso estar errado nas minhas colocações? Posso. Ele pode realmente ser o anticristo. E o tempo só vai ser o grande fator determinante para a gente poder ter realmente certeza disso ou não. Agora, a questão aqui que eu quero colocar para vocês é cuidado. Cuidado em acreditar, cuidado em afirmar, porque, ao meu ver, Emmanuel Macron é só mais um presidente que está sendo manipulado pelos senhores do mundo, pelos Illuminati, pela maçonaria, para atingir o objetivo final, que é controlar o mundo através de uma nova ordem mundial. Certo? Então, cuidado nessas afirmações. Agora, em relação ao último, ao terceiro ponto, que é a frase muito comentada pelo Galvão Bueno e pelo Casagrande, é a frase "a nova ordem do futebol", exaltando o time da França, exaltando os times europeus e colocando o futebol sul-americano lá embaixo como que estivesse perdendo prestígio, né? Na verdade, isso não existe. Nova ordem do futebol, isso não existe. O que existe é a nova ordem mundial implementando o seu projeto de corrupção, comprando diretores, comprando técnicos, comprando jogadores influentes, comprando jogadores junto a alguns tipos de patrocínio para fornecer um certo tipo de resultado para um determinado time, para uma determinada seleção. Isso é bem evidente, isso é muito claro para quem analisa essas coisas há um bom tempo, certo? Então não existe essa, como o Galvão Bueno e o Casagrande
falar aí constantemente na televisão a nova ordem do futebol. Isso não existe. O que existe é um futebol hoje globalizado, jogado praticamente de igual para igual, onde vai se sobressair são os melhores jogadores. São os jogadores mais bem preparados tecnicamente, mais bem fortalecido fisicamente, eles vão se sair melhor. E sem contar que existe o controle emocional, sem contar o fator de corrupção que existe externamente. Isso é determinante hoje no futebol, onde vários comentaristas, por exemplo, o Cajuru, já disse que o futebol é negócio. Futebol é negócio. Futebol não existe mais competição no futebol. Eu não estou concordando. Marcão, eu não estou concordando com o que você está falando. Respeito a sua opinião. Mas assista. Se você tiver oportunidade em achar, porque acredito eu que não estará disponível em breve o jogo entre França e Croácia na íntegra. Mas assim que você tiver essa disponibilidade, assista o jogo. Você vai ver que quem dominou a partida, praticamente que toda, foi a seleção da Croácia. E o árbitro de vídeo, repito, é mais um elemento, é mais uma ferramenta para ajudar os senhores do mundo a dar um resultado para quem eles querem dar. É simples assim. Beleza, pessoal? Então, abrindo os olhos de quem ainda não possui conhecimento. Primeiro tópico: corrupção, negócio que existe no futebol. Futebol não existe mais competição. É um negócio totalmente manipulado, comprado. Segundo, anticristo. Muito cuidado em seguir afirmações dadas por determinadas pessoas afirmando que Emmanuel Macron é o anticristo. Fique com os dois pés atrás em relação a essa afirmação. Não sabemos quem que é e o tempo nos dirá quem será o anticristo, certo? Lembrando também que existe, eu já fiz um vídeo a respeito disso, que existe uma grande possibilidade que o anticristo seja um ciborgue, que seja um robô. E existem vários elementos que podem comprovar essa teoria, certo? Então a gente tem que nós temos que ser flexíveis para todos os lados, principalmente agora com a alta tecnologia, com ciborgues, com robôs, com máquinas, certo? Não estou afirmando nada, mas devemos ficar atentos a essa condição também. E em terceiro, está aí a frase muito falada pelo Galvão Bueno e o Casagrande, que é a respeito de nova ordem no futebol. Isso não existe. Isso provavelmente foi uma frase que mandaram eles falar, né? E está diretamente ligada à nova ordem. Como eu disse, não existe nova ordem no futebol, a não ser que a elite global, né, a partir de 2010, está dando poderes, injetando dinheiro, corrompendo todos que eles podem corromper para dar poder aos times europeus. E só fazendo um adendo, só fazendo a finalização. Ninguém supera, isso é visível, o futebol sul-americano. Na sua raiz, com todo o seu amor, nenhum time supera o futebol sul-americano, principalmente o brasileiro. Tanto é que a maioria dos jogadores que estão nos grandes times europeus são brasileiros. Agora, se existe de fato uma desvalorização dos jogadores brasileiros, por que esses clubes estão contratando cada vez mais os jogadores brasileiros? Se existe realmente essa nova ordem do futebol, como o Casagrande e o Galvão falou, né, constantemente aí em várias partidas, por que essa insistência em contratar jogadores brasileiros? Futebol, ele é globalizado. Não existe nova ordem no futebol. Existe uma nova ordem mundial corrompendo quem eles podem corromper.
Isso é fato. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.